Você sabe qual que é o órgão mais incrível e mais sexy do corpo? É esse mesmo. Isso aí, ó. O seu cérebro. E hoje a gente vai falar sobre 5 mitos do seu cérebro que você acreditava até hoje, depois de você deixar o gostei e se inscrever no canal. Vamos lá. Se você não me conhece ainda, eu sou Igor Deoli, eu sou médico e desde a faculdade de medicina eu sempre achei a neurociência, né, uma coisa muito incrível e por isso que eu me dediquei bastante tempo assim ao estudo da neurociência. Fui diretor de liga de neurociência, né, e neurologia. Então, claro, eu gosto desse tema e por isso vamos começar com o primeiro mito, que é: nós usamos apenas 10% do nosso cérebro. Isso não é verdade, galera. Esse é um mito que eu não sei exatamente qual foi a origem desse mito, mas com certeza é um conforto enorme para as pessoas, né? Porque, tipo assim, se você não tá alcançando seus objetivos, suas metas, seus sonhos, né? Você se conforta dizendo, mas eu não tô usando toda a minha capacidade, né? Então, tô usando só 10%, eu posso alcançar muito mais. Mas não agora. Vamos deixar isso para depois. Só que não é verdade. Você usa 100% do seu cérebro todos os dias. Claro que existem áreas do seu cérebro que são específicas para certas atividades. Por exemplo, eu estou falando, tem uma área no meu cérebro chamada de área de Broca. E essa área é muito responsável pela fala. Uma pessoa que tem um AVC nessa área de Broca, ela consegue entender o que está sendo dito a ela, mas ela não consegue falar. E se for uma outra área chamada de área de Wernicke, ela consegue falar, mas ela não consegue compreender. Curioso, né? E enquanto eu tô falando aqui com vocês, essa minha área do cérebro tá 100% ativa. Só que a área que eu uso, por exemplo, para andar, tá inativa, um pouco ativa, né? Porque minhas pernas estão paradas aqui, eu tô sentado, então elas não estão fazendo nada. E claro, na hora que eu começar a andar, essa área vai ser ativa e outras áreas vão desativar. A gente tem que lembrar que o cérebro consome muita energia. Apesar dele ter 2% do seu peso corporal, ele consome 20% da sua energia diária. Ele consome 20% das suas calorias do seu dia a dia aí. Então, não vale a pena que você tenha o cérebro inteiro ativo 100% do tempo, mas as áreas específicas para atividades específicas, quando você está executando aquela atividade, essa área vai estar ativa sim o máximo possível. Se isso não fosse verdade, na evolução nós já teríamos perdido grande parte da nossa, né, massa cerebral para economizar energia mesmo. Então, isso é um mito e isso nos leva para o mito número 2. É possível ser multitarefa. Até é possível que você faça mais de uma coisa ao mesmo tempo. Só que jamais você fará mais de uma atividade que requer sua atenção com 100% de foco. Então, se você acha que você consegue conversar com uma pessoa no telefone, escrever um e-mail para outra pessoa ao mesmo tempo que está ouvindo música e prestando atenção na melodia, em alguma coisa assim, você não vai conseguir. Isso não é possível de fazer. Se por um acaso você tentar fazer isso, você vai dividir a sua atenção. Tem bastante gente que se gaba, né? Não, porque eu sou multitarefas. Realmente, você faz várias tarefas ao mesmo tempo mal feitas. Você não vai fazer 100% nenhuma delas. Mas existem exceções para isso. Existem atividades que já são automáticas para você e não requer sua atenção, como andar, por exemplo. O pessoal da música aí, né? Você já deve ter percebido que quando você treina uma música por muito tempo, ela passa a ser automática, você consegue executar aquela música, aquela peça e tal, sem prestar atenção, vai realmente no automático. Isso é um dos maiores perigos assim, de quem é músico e vai tipo tocar, fazer uma apresentação e tal, e a pessoa treinou tanto aquela peça ali, ou aquela música, que ela não consegue colocar sentimento. Ela senta lá no piano, por exemplo, e vai tocando sem... Ela poderia estar conversando com alguém e tocando ao mesmo tempo, se ela quisesse. Porque o cérebro dela já internalizou aquela atividade de uma forma que não requer mais a atenção da pessoa. Mas qualquer atividade que requeira o seu foco e sua atenção, você tem que fazer uma atividade de cada vez. O mito número 3 é que cada pessoa aprende melhor de uma forma diferente. Alguns são mais visuais, alguns são mais auditivos, alguns são mais práticos. Isso daí, novamente, não é verdade.
E pelo contrário, o que pode acontecer é que você tenha preferência por um estilo de estudo diferente. Por exemplo, eu gosto mais de assistir aula, eu gosto mais de fazer questão. Isso não significa necessariamente que o seu cérebro funciona melhor, absorve mais o conteúdo daquela forma. Claro que nossa memória e nosso aprendizado estão muito relacionados à atenção que a gente dá a um conteúdo, né? A prioridade que você dá àquele conteúdo, a importância que você dá àquele conteúdo e a sua mentalidade. Mas mesmo assim, existem alguns métodos de estudo, por exemplo, que são mais eficazes. E sempre que você tiver o máximo de estímulos possíveis diferentes para absorver um mesmo conteúdo, maiores serão as sinapses, né? A comunicação entre os neurônios e aquela rede de comunicação ali que gera aquela memória em relação àquele conteúdo. Então, se você estuda uma coisa, por exemplo, se você tenta absorver uma informação com estímulos auditivos, estímulos visuais, na prática, tudo isso vai fazer bastante diferença. Você está reforçando aquela memória com sinapses diferentes. Então a consolidação da memória ela é facilitada por inúmeros estímulos diferentes relacionados a um mesmo tópico. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre os melhores métodos de estudo, né? E se você já criou alguns bloqueios, por exemplo, a fazer questão para pessoas que fazem prova de concurso, né? Por exemplo, os médicos aí que eu mentoro para o USMLE, eu sempre falo, fazer questão é o mais eficaz. Pode ser o que você não gosta, não é a sua preferência, né, de estudo, mas é o mais eficaz. Quem por acaso combina, né, de ter preferência por esse método, que é um dos mais eficazes, com certeza vai tirar uma das maiores notas. Se você já criou esse bloqueio na sua mente de que você não é capaz de aprender de tal forma, esquece isso. Isso não existe. Mito número 4. A gente nasce com uma quantidade determinada de células nervosas e a gente só vai perdendo ao longo da vida. Existem duas categorias principais aí de células nervosas, né? A gente tem os neurônios, que são muito famosos, e a gente tem as células da glia, que são células de suporte. Elas nutrem os neurônios, matam micro-organismos e tal. E existe também uma coisa chamada de neurogênese, que nada mais é do que a criação de novas células nervosas que acontecem aí pelo cérebro, pelo sistema nervoso, né, inteiro e principalmente numa região do cérebro chamada de hipocampo, que está muito relacionada à memória de longa duração e ao humor, por exemplo. E de curiosidade, é uma das regiões afetadas pela doença de Alzheimer também. Uma das grandes coisas que inibe a neurogênese, né, sua criação aí de novas células nervosas, é o estresse e altos níveis de cortisol. Então, dormir melhor. Eu tenho um vídeo sobre o sono que eu explico a importância do sono para a memória também e para o aprendizado e também para a redução de níveis de cortisol, né? Então, ter uma vida menos estressante, você reduz a inibição da neurogênese, o que é uma coisa muito boa. E como que você pode estimular a neurogênese? Os estudos vêm mostrando algumas evidências para algumas coisas, como regular a alimentação, uma dieta hipocalórica parece melhorar, ativar a neurogênese. Ômega 3 parece ativar a neurogênese, a curcumina, novamente ela aí, parece ativar a neurogênese também. Atividade física, principalmente aeróbico, libera uma coisa chamada BDNF, que é um fator, né, que estimula a neurogênese, principalmente nessa região aí do hipocampo. E em geral, qualquer coisa que precise da sua atenção também vai estimular a neurogênese. Ou seja, se você escova dente com a mão direita, claro que você não precisa prestar atenção nisso. Isso é uma daquelas atividades que já é automática, você sempre vai... Normalmente, aliás, provavelmente você gasta quase que exatamente o mesmo tempo escovando dente, porque é sempre a mesma coisa. Você já se acostumou, faz todo dia, né? Várias vezes por dia, eu espero. Você faz a mesma coisa ali o tempo inteiro, todo dia, e aquilo ali já é automático. Se por um acaso você escova dente com a mão direita e pegar para escovar dente com a mão esquerda, aí você vai ter que se concentrar. Primeiro que você vai dar umas enfiadas na gengiva que vai fazer uma afta no outro dia, né?
Mas segundo, que você vai ter que prestar atenção no movimento que você está fazendo, porque não é tão simples assim. Então, isso daí é uma atividade, por exemplo, que estimula a neurogênese. Ler, jogar videogame, muitos dos videogames, né, dos jogos, você tem que prestar atenção no que você está fazendo para conseguir progredir. Uma coisa também que reduz bastante a neurogênese é o consumo de álcool. Então, se você reduzir seu consumo de álcool, você vai reduzir a inibição, você vai inibir a inibição da neurogênese, e isso também é uma coisa boa. E o mito número 5, você nasce burro ou nasce inteligente. Então, se você deu azar, azar. Se você deu sorte, que bom pra você, né? Na verdade, não é assim. Claro que nossa genética é muito importante para determinar, por exemplo, quanto de massa muscular você pode ter, quanto você pode, qual a sua capacidade de criar novas células, quão eficiente é o seu sistema imunológico, e pode, de certa forma, interferir aí na qualidade, né, das suas sinapses e tal, a qualidade dos seus neurônios, vamos dizer assim. Só que poucos órgãos no nosso corpo são tão adaptáveis quanto o nosso cérebro, e a gente vai chamar isso de neuroplasticidade. E também os fatores ambientais não podem de forma alguma serem negligenciados. Vocês já devem ter percebido que muito do que as pessoas são expostas na infância acabam moldando o raciocínio que elas têm aí na escola, por exemplo. E isso pode ser trabalhado para o resto da sua vida. Então essa neuroplasticidade, ela acontece indefinidamente, criação de novas sinapses, e quanto mais você se dedicar a alguma coisa, melhor você vai ser naquilo. Quantas vezes eu já vi pessoas que pareciam ter nascido para uma certa atividade, tinham facilidade, né, por diversos motivos, e não praticavam tanto, e outras pessoas que pareciam ter muitas dificuldades, mas realmente trabalhavam em cima daquilo ali, elas acabavam se destacando muito mais do que aquelas outras pessoas que não estavam meio que nem aí. E aqui no canal você já deve ter percebido que eu tento mostrar o máximo de métodos possível para que você consiga manipular o seu corpo e seu ambiente para que você tenha a melhor performance. Se você gostou desse vídeo, eu vou ficar muitíssimo feliz se você compartilhar esse vídeo com seus amigos para desbancar esses mitos, né, do nosso cérebro. E também, se estiver chegando agora, eu ficaria muito feliz que você se inscrevesse no canal e deixasse um comentário e um gostei aí embaixo, beleza? Tenha um ótimo dia, uma vida incrível e até a próxima. Valeu!